Título da mensagem de hoje: Vale de Ossos Secos. Gostaria de orar. Feche seus olhos. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por este lugar. Graças te damos, ó Pai, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, cada um aqui, ó Pai, venha ser impactado pela Tua presença, impactado pela Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, levar cativo, Senhor, ó Pai, a mente de cada um, a obediência de Cristo, que no nome de Jesus as barreiras venham ser quebradas, que tudo aquilo que impede, Senhor, os seus filhos de ouvir a Tua palavra, venha cair por terra, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um texto escatológico que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 14. Eu gostaria de fazer uma exposição desse texto, mas antes de falar do texto, eu gostaria de fazer uma analogia. Falar um pouco sobre a analogia, porque muitas vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. E Jesus, ele falava muito por quê? Por parábolas. Mas ele falava mais por analogias. Por quê? Porque usa conceitos, valores que nós temos. E Deus, ele se apresenta a nós como o quê? Como um pai. Que nós temos esse entendimento. Então, existem várias analogias que trazem o quê? Trazem o entendimento do que é Deus, de quem é Deus, do que Ele representa, do que Ele faz. E, a tipo de exemplo, eu gostaria de falar sobre a analogia da igreja. E gostaria que vocês me ajudassem, dizendo, a igreja é o quê? O que a igreja é? Alguém pode dizer? Oi? Não precisa brigar não, de cada vez. A igreja é? É o quê? Oi? Corpo? A igreja é o corpo. Mas o que? A igreja é o quê? A igreja é santa. Ou seja, é separada. Mas o que? A igreja é o quê? A noiva de Cristo. Mas o que? Nós somos o que? Casa de Deus. Morada de Deus. Somos o que? A reunião, a assembleia dos santos em Deus. Ou seja, quanto à analogia, nós somos o que? Luz deste mundo. Sal dessa terra. Ou seja, Deus vai pegando o que? Elementos que nós conhecemos para explicar o que a igreja é. E uma analogia muito usada é noiva. E às vezes é um pouco complicado a pessoa que está chegando agora no meio evangélico e toda hora esse negócio de noiva, noiva, e às vezes tem um ministro ministrando e falando, ah, Senhor, eu sou sua noiva. E às vezes é um rapaz que está falando, e às vezes a pessoa olha assim, tem uma coisa diferente aí, tem uma coisa esquisita. Por quê? Porque às vezes a gente bate muito nessa analogia. E às vezes é uma comunicação falha para o mundo. Porque se eu boto uma camiseta dizendo, eu sou a noiva de Cristo, e saio pelo mundo, talvez a mensagem não seja anunciada de uma forma coerente, de uma forma que vai atingir. Agora, se eu colocar uma camiseta, sou filho de Deus, vai ser uma mensagem clara. Então a gente tem que tomar cuidado com os termos. O outro termo é corpo. Imagina se a gente fosse fazer uma camiseta que representasse esse termo. Ou seja, íamos botar um corpo sem cabeça. Porque nós somos corpo. Mas quem é a cabeça? Cristo é a cabeça. Então somos um corpo sem cabeça. Em nós mesmos, a nossa cabeça está em Cristo. Mas uma analogia que é muito pouco usada, e essa que eu quero dar ênfase nesta noite, é que nós somos um exército. Você pode repetir? Exército. A igreja é um exército. O exército de Cristo. Saiba que no momento em que você convidou Cristo para morar na sua vida,
você se alistou no exército. Você faz parte das fileiras de um exército, mas não é um exército qualquer, o exército do Deus Todo-Poderoso, o exército de Jesus. Amém? Em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado, e enquanto eu profetizava, eu vi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Meu Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé. E formaram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos são secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou Deus, quando eu abrir a sepultura de vocês, e o fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Confesso que, se eu não me engano, é a 5ª vez que eu prego sobre esse texto, e eu nunca falei o que eu vou falar hoje. Então não tente adivinhar aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser pregado, porque a palavra do Senhor se renova, ela nos surpreende, ela nos leva a níveis mais profundos, nos leva a lugares antes não visitados. E é muito comum nós pegarmos os textos bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, e usarmos ele de forma superficial, porque esses textos nos trazem ensino, nos traz força, nos traz avivamento para a nossa alma, nos traz coisas maravilhosas, aquece nossos corações, renova nossas esperanças, ativa a nossa fé. Mas muitas das vezes nós perdemos a profundidade dos textos, principalmente dos textos que são proféticos. E esse texto não é apenas uma visão, é uma profecia. E eu gostaria de dizer para você que essa profecia ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Os ossos ainda estão secos neste vale. E dia após dia, mais ossos têm sido colocados neste vale. Temos que sair do raso. Temos que nos aprofundar. Temos que mergulhar no texto bíblico. A palavra do Senhor é a revelação de Deus. Deus se revelou ao mundo através da palavra. Se revelou também através da natureza e através da pessoa de Cristo. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Toda vez que você abre a Bíblia e lê, é Deus falando contigo, é Deus falando com o homem. A palavra em si já existe um poder, já existe uma unção, já existe uma capacitação. A palavra em si só, ela já traz um efeito, ela já traz uma consequência, ela já faz algo mover. E nossa função de pregador da palavra é tentar não atrapalhar a obra dela, porque ela já foi feita, ela já foi pregada, ela já foi ensinada, ela já foi consumada.
Mas infelizmente muitos têm o quê? Tentado o quê? Dar um empurrãozinho, dar uma ajudinha à palavra, atualizar a palavra, tentar criar subterfúgios, técnicas, para o quê? Para ajudar a palavra na sua eficácia. Mas quero dizer para você esta noite, que a palavra de Deus em si só, ela é o poder de Deus, ela é poderosa para salvar a tua vida, para transformar a tua vida e fazer aquilo que você jamais imaginou ser possível acontecer. Tenha essa fé, tenha essa crença na palavra do Senhor e viva, experimente, mergulhe, porque muitas vezes muitos dizem, eu estou lendo a palavra, mas não estou entendendo. Ou seja, Deus está falando contigo. Talvez você ainda não esteja ouvindo. Por quê? Porque você ainda não sintonizou na estação do céu. Você ainda não está ouvindo. Mas tenha certeza que existe alguém, existe o Espírito Santo, que esse sim nos sintoniza, esse sim nos revela, esse sim nos mostra, esse sim nos orienta. Mas temos o quê? Que abrir nossos corações, largar de lado os nossos achismos, os nossos costumes, nossas tradições e nos abrir, Senhor, e dizer, Senhor, fala comigo, mostra para mim o que tu quer para a minha vida, mostra para mim aquilo que tem que ser feito, e o Senhor assim fará, amém? Um dia disse Deus para Adão, Adão, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal, certamente o quê? Morrerás. E Adão foi lá e comeu o fruto. E talvez algum desapercebido, alguém que não entendeu muito bem, possa dizer, não, mas ele comeu o fruto e continuou vivo. Será? A Bíblia diz que ao entardecer, ou seja, na virada do dia, muios creem que esse entardecer era o período da tarde ali, quando estava anoitecendo, e muitos creem que esse entardecer está falando sobre o culto vespertino, que era a ação de graças, que normalmente era 3 horas da tarde, em que era ofertado louvores de ações de graças ao Senhor, dentro do sacrifício levítico. Mas se é um horário ou se é um momento de comunhão, todos os dias Deus ia visitar Adão. E o interessante é que mesmo depois do pecado de Adão, quando Deus ainda assim foi o visitar. E aí nós jogamos por terra um falso ensino que diz que o pecado impede Deus de nos alcançar. Que o pecado nos impede de Deus nos amar. E é verdade que não mudou nada. Sabe por quê? Porque Deus continuou sendo Deus. Deus continuou amando Adão. Deus continuou amando Eva. E o amor de Deus era suficiente, era completo, era pleno. Ele não dependia da obediência deles, ele não dependia do amor deles, ele não dependia da retribuição deles, porque o amor de Deus, ele é ágape. Ele não precisa ser correspondido, porque Deus, ele nos ama, independente do que a gente faça, independente daquilo que a gente vá e pense. O amor dele não muda. É imutável e Deus foi lá visitá-lo. Mas o pecado faz o quê? Nos afasta, nos quebra, nos tira da comunhão com o Pai. E quando a gente sai da comunhão com o Pai, o que acontece? Entra o quê? Entra o medo e a vergonha. Quantos que estão doidos, com o coração ardendo, com vontade de voltar para os braços dos pais e dizer, Senhor, Pai, eu sei que eu pequei contra ti, eu sei que eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me recebe de volta, e está doido para correr de volta para os braços do Pai, está doido para correr de volta de onde nunca deveria ter saído, mas o medo e a vergonha o paralisaram, e o pedido de aceitar novamente o amor que nunca deixou de existir, porque o Pai nunca deixou de amar o Filho. E quem é pai e é mãe sabe disso, que o nosso amor não depende da retribuição deles, não depende da obediência deles, não depende. Pode se tornar um bandido, um assassino, e ainda assim o amor de uma mãe nunca vai mudar, porque o amor, ele não precisa de uma resposta. O verdadeiro amor de Deus, amor ágape, ele não precisa de uma resposta, ele não precisa de um retorno, ele em si só, ele é suficiente, porque ele vem de cima para baixo, ele vem do céu, ele vem de Deus e vai descendo, ele não precisa que suba. O que sobe é a gratidão, nós somos tão agraciados por esse amor que a nossa gratidão sobe através de ações de graça e nós o amamos. Mas por que nós nos amamos? Porque primeiro ele nos amou. Amém?
Mas ele morreu espiritualmente. Ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era essa conexão, a sua comunhão com o Pai. Que é isso que o pecado faz. Nos tira da presença do Pai. E a partir da morte espiritual, que é a desconexão, é a separação da presença de Deus, a morte física é uma questão de tempo. Alguns chegam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Mas o fato é que a morte chega para todos. E um dia a morte chegou para Adão. Adão pereceu. Adão morreu. O pecado, ele é como um câncer que vai nos destruindo, até levar o homem ao óbito. É como um veneno mortal, em que a pessoa consome, e ela, sem perceber, vai morrendo, vai enfraquecendo, até que um dia se completa. Mas eu vim essa noite dizer para vocês que existe um antídoto. Existe um antídoto para esse veneno chamado pecado. Existe. E ele se chama Jesus Cristo. Ele é a cura. Ele é o antídoto desse mal chamado pecado. Porque nós, a humanidade, nós temos 3 inimigos, nós temos 3 adversários implacáveis. E o primeiro deles é o pecado. O segundo é Satanás. E o terceiro é a morte. Mas a boa nova que eu tenho para dizer, para trazer esta noite, é que Jesus venceu esses 3 adversários. Jesus lutou e venceu esses 3 adversários. E por conta de Jesus ter vencido, logo após, a igreja vence esses adversários. E por fim, o mundo é livre desses adversários. Primeiro Cristo, depois as primícias, a sua igreja, e depois o mundo. Porque o que? A terra clama pelo quê? Pela manifestação dos filhos. Jesus venceu o pecado. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus, ao passar toda a sua vida sem pecado, ele cumpriu todos os preceitos da lei. Foi tentado de todas as formas humanas possíveis. E venceu. Ele venceu o pecado. Ele trouxe vitória sobre o pecado. E após a sua morte, ele nos enviou aquele que haveria de nos ajudar, aquele que haveria de nos capacitar. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele veio sobre a igreja, poder dos céus, poder de Deus, veio sobre o povo, e a graça de Deus foi derramada sobre a igreja. E essa graça é o poder de Deus que nos limpa, que nos lava e que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, de toda culpa, de toda dor. Mas mais do que nos limpar, mais do que nos perdoar, mais do que nos lavar, essa graça também, ela nos empodera, ela nos enche, ela nos capacita a viver sem mais pecar. Porque agora nós não somos mais escravos, agora nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais sob a servidão do pecado, nós não vivemos como antes vivíamos. Agora nós somos novas criaturas. Nós agora somos uma nova criatura em Cristo. E o Evangelho, a graça de Deus, é poder que nos lava, que nos perdoa de todo pecado, mas que nos capacita a não mais viver no pecado, a não viver mais na prática do pecado, porque o pecado se torna o quê? Um acidente de percurso, se torna algo que acontece e que rapidamente nós nos entregamos, nos lançamos aos pés de nosso Pai, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Mas o fato de Ele nos perdoar não quer dizer que não há consequência. E toda vez que nós pecamos, toda vez que nós desobedecemos, toda vez que nós rejeitamos o chamado do Senhor, nós nos desconectamos da presença de Deus, nós saímos da presença de Deus. E muitos têm vivido no medo, muitos têm vivido no terror, muitos têm vivido dias difíceis, porque têm fugido da presença do Senhor, têm fugido da aliança com o Senhor. E o Senhor, Ele nos chama de volta.
nos chama de volta para a sua presença, nos chama de volta para a mesa, porque é nele que nós encontramos paz e segurança, na presença do Pai, na proteção do Pai. E por fim, o pecado será erradicado desta terra. Essa terra será restaurada, porque as primeiras coisas haverão de ter passado. Mas temos um segundo adversário, um adversário implacável, um adversário que a Bíblia diz que noite e dia, o tempo todo está ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando algo para tragar nossa vida, algo para destruir nossa vida. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de tudo aquilo que Deus ama, ele é inimigo da obra de Deus, e o trabalho dele é dia e noite tentar destruir as nossas vidas. Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da obra de Deus, o inimigo da igreja de Deus. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário, na morte de Cristo, Cristo expôs todo o principado e toda a potestade foi exposta, foi deposto. E a Bíblia diz que ao ressuscitar, Jesus recebeu o poder, Jesus recebeu uma autoridade, e o nome dele foi dado um poder, uma autoridade, não só sobre os céus, não só sobre a terra, mas também que está debaixo da terra, e toda a terra, toda a criação, todos se prostram diante da autoridade de Cristo, porque ele venceu Satanás. Satanás tentou de todas as formas persuadir Cristo na tentação, naquele deserto. Ele usou a palavra para tentar Cristo, e Cristo venceu ele na palavra. Temos que aprender a vencer as tentações da vida usando a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para nossos pés, é ela que vai iluminar nossos caminhos, é ela que nos vai apontar o caminho, é ela que vai nos mostrar a verdade, é ela que vai nos mostrar qual a decisão, qual é a posição que temos que tomar. Mas nós consultamos o coleguinha, consultamos o Instagram, consultamos todo mundo, menos a palavra do Senhor, menos o próprio Deus. E muitas vezes nós não entendemos por que está acontecendo, por que está dando errado, por que eu estou sofrendo desse jeito. Qual conselho está seguindo? Por qual caminho tu tem trilhado? E o Senhor nos chama para um conserto, nos chama para voltarmos para o caminho. Mas tem um problema. Esse caminho é uma vereda de justiça, é uma vereda de luz. E quando nós estamos na luz, o que acontece? Quando estamos na luz, somos iluminados. Nós somos expostos. Então começa a aparecer nossos defeitos, começa a aparecer nossos problemas, começa a aparecer nossas mazelas. E a luz nos confronta a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de direção. E essa é a grande tragédia do cristão. Ao chegar, ao se deparar diante da luz de Deus, da luz de Cristo, ele não consegue permanecer na luz. Porque é difícil, é insuportável. A luz de Deus, ela vem em nossa vida e nos machuca, ela nos incomoda, ela nos envergonha, ela nos impede de continuar vivendo do mesmo jeito, de continuar seguindo os mesmos caminhos, de continuar a tomar as mesmas decisões. E nós só temos uma escolha, ou mudar de vida, ou nos afastar da luz. E por isso muitos filhos têm se afastado da luz, porque não têm tido força para se deixar mudar, para se deixar transformar, porque não é nós que mudamos. Ó, pastor, quando eu largar o vício do cigarro, quando eu largar o vício da pornografia, eu vou me batizar. E não entenderam que não é você que vai largar, não é você que vai conseguir, não é pela tua força, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te encher, é Ele que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer uma obra tão grande, e que você não vai mais agora ter que recusar, mas você não vai mais querer, porque Ele vai mudar o teu querer, Ele vai mudar a tua vontade, Ele vai mudar a inclinação do teu coração, e você vai olhar, e você não vai entender, por quê? Porque não é mais você, jamais não é a tua vontade, mas é Deus na tua vida. E tenho certeza que cada um aqui tem algo na vida que era uma dificuldade, que era um problema, e hoje não tem a mínima vontade mais de praticar, de fazer, de falar, de pensar.
Essa é a obra do Espírito Santo. Essa obra restauradora do Espírito Santo, que nos capacita, que nos restaura, que nos transforma até sermos perfeitos em Cristo Jesus. Amém? O reino está com Cristo. Jesus está à destra de Deus. Todo poderio está sobre Ele. E a Bíblia diz que em breve Ele virá. Ele virá, mas não virá sozinho. Ele virá com a sua santa e gloriosa igreja, com o seu Israel. No advento que nós chamamos de segunda vinda de Cristo. E Ele vai tomar o reino desta terra. Ele lançará no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz que Ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém. E de lá Ele vai reinar. E todas as nações virão e adorarão a Ele. Todos os governos do mundo virão e entregarão a Cristo o seu governo. E Ele vai reinar. O descendente de Davi, Ele vai sentar sobre o trono de seu pai. E esse descendente não é Salomão, é uma profecia messiânica milenar. E que o descendente de Davi, ele vai se manifestar. E o trono de Davi. Porque nós lemos agora em Ezequiel 37 que esse exército vai ser ressuscitado. E vão habitar em qual terra? Habitarão na terra de Israel. E o seu reino não terá fim. Jesus vai estabelecer o teu trono. E centenas de profecias messiânicas e milenares vão se cumprir. Porque o reino dele será um reino de justiça, será um reino de equidade, será um reino de paz, porque Jesus venceu, porque Ele ressuscitou, e Ele tem na sua mão um cetro de ferro, e Ele vai governar com braço forte. E por fim, o terceiro, o mais terrível, o mais inabalável, o mais aterrorizante adversário de nossas almas, a morte. Tem gente que acha que nosso maior adversário é Satanás. Satanás já está derrotado. O nosso maior adversário é a morte. Jesus, ao terceiro dia, no dia da festa de primícias, na cultura hebraica dizia que após a festa de Páscoa, onde o cordeiro era imolado, que representava a morte de Cristo. Logo em seguida havia a festa dos ágios. Essa festa durava 7 dias. E nessa festa era proibido ter fermento em casa. Ou seja, o povo não podia ter fermento em casa. Se alguém entrasse na casa, alguém tivesse fermento, essa pessoa, essa família toda era expulsa. Sabe por quê? Que coisa maluca, coisa doida. O fermento simboliza o pecado. A morte de Jesus, o sacrifício do Cordeiro Pascal, ela tirou o fermento, ela tirou o pecado. Aquilo que azedava a massa, aquilo que fermentava, aquilo que trazia a morte para o mundo, agora está sendo retirado. Jesus retirou o fermento, Ele retirou o pecado da igreja. Já não existe mais pecado, já não existe mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus. O preço foi pago. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que após o início da festa do asmo, quando nascesse o primeiro broto da terra, não tinha um dia específico, é o dia, podia ser 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias depois, o primeiro broto que surgisse da terra, ali eram as festas de primícia, e aqueles primeiros brotos eram colhidos. Depois vamos vir para a festa de Pentecostes, 40 dias depois das festas de primícia. E Jesus, Ele é a primícia. Ele é aquele que esteve morto, aquele que foi lançado na terra, mas aquele que voltou à vida e brotou. E voltou para quê? Para que tivéssemos vida nele, para que pudéssemos ter a vida nele. Ele morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia do que os dorme, Ele é a primícia dos céus. Ele inaugurou o corpo glorificado, Ele inaugurou um novo estado de glorificação. E Ele nos prometeu que aonde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele. E nós vivemos debaixo dessa promessa. Mas ainda assim, todos os mortos em Cristo continuam mortos. Abel continua morto. Adão
Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, todos aqueles que morreram em Cristo continuam mortos. Jesus venceu a morte, mas a igreja ainda não. Estamos a um toque de trombeta de vencer a morte, de alcançarmos a maior de todas as vitórias, a vitória sobre a morte. Todos esses estão num lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão. No Novo Testamento fala sobre paraíso. Muitas pessoas acham que esse lugar é no céu, mas não é no céu. É um lugar chamado Hades, que significa região inferior. É numa dimensão espiritual, onde estão descansando. E não importa se eles têm consciência ou se eles estão dormindo. A questão é que eles ainda estão mortos. A questão é que ainda continuam desconectados do Pai. Continuam ainda distantes do Pai. Mas existe uma promessa. Uma promessa que não pode se voltar atrás. Que é infalível. A Bíblia diz que Jesus, ele disse lá no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está em mim, Cristo diz, todo aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Talvez o estado momentâneo seja de morte, seja de descanso, seja de aguardar, ainda que seja um lugar bom, ainda que seja um paraíso, ainda que seja um lugar de deleite, mas ainda assim é um lugar de morte. Um dia viverá. Ainda que morto, viverá. Repita comigo, ainda que morto, viverá. Ainda que morto, viverá. E ao som da última trombeta, com voz de arcanjo, a sétima trombeta descrita em Apocalipse, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro os mortos, e depois os vivos, e todos serão transformados. Tanto mortos como vivos, todos serão transformados. Existe um louvor que nós cantamos muito, muito bonito, mas tem uma falha que diz que no piscar de olhos seremos arrebatados. Não, no piscar de olhos seremos transformados. A transformação, ela precede. São eventos consecutivos que vão acontecer: ressurreição, transformação e arrebatamento. São três coisas que vão acontecer em sequência. Mas a verdade é que a igreja será arrebatada, a igreja será ressuscitada, a igreja será transformada, e depois a igreja será arrebatada ao som da trombeta, ao som do céu. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia do arrebatamento, o dia da glorificação do corpo, o casamento da noiva com o noivo. Jesus, o noivo, recebe a sua noiva, santa, adornada, pura e imaculada. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz o seguinte: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão.
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a morte está vencida porque Jesus ressuscitou a sua igreja. E a morte ficou para trás. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. É debaixo dessa esperança. É debaixo dessa expectativa que vivemos. Vai se cumprir esta palavra. Tragada foi a morte, vencida, eliminada, exterminada foi a morte. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E a visão de Ezequiel fala sobre o arrebatamento. Talvez você nunca tenha olhado ou meditado nesse texto, para essa perspectiva. Mas esse exército que estava morto, seco, é a igreja morta. São os santos mortos, mas um Espírito vai vir da parte de Deus e vai ressuscitar, e vai transformar num grande exército, num grande e numeroso exército. E esse exército não é um exército qualquer, mas o exército do Senhor Deus. Do Deus Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o exército do seu Cristo, o comandante dos exércitos dos céus, aquele que apareceu diante de Josué e disse: eu sou o capitão dos exércitos do Pai. Nós fazemos parte desse exército, nós somos esse exército, mas muitas das vezes, assim como esse exército que se encontrava seco, não apenas seco, muito seco, sequíssimo. E o texto enfatiza de que ele estava seco. E muitas vezes nós nos encontramos nesse estado de sequidão. Muitas das vezes a nossa alma, o nosso coração se encontra tão secos. Tão secos. E a gente se sente sem força, sem ânimo, sem vigor. Mas existe uma promessa. E o mais incrível da palavra de Deus, ainda que ela aponte profeticamente para um futuro arrebatamento, ela também tem aplicação hoje, porque essa passagem era para aquele povo da época de Ezequiel. Também dizia que assim como os vossos corações estão secos, assim como vocês perderam a esperança, eu hoje renovo a sua esperança, hoje eu tiro essa sequidão. E o Senhor lhe diz hoje para nós que ainda que um dia essa obra vai ser completa, um dia nós teremos um grande exército, sim, mas hoje sim existe cura para a nossa sequidão, existe cura para o nosso estado, existe algo vindo do céu para mim e para a sua vida. Mais do que uma expectativa pelo hoje, nós vivemos pela expectativa da eternidade, não das coisas passageiras, mas que um dia estaremos com Cristo e nós seremos um com Ele, da mesma forma que Jesus e Deus são um. Um dia, nós como igreja, seremos um com Cristo, um só. Assim como Jesus é um só com o Pai, em essência e em substância. Pastor Adriano, qual é a substância de Deus? Não sei. Vamos ter que chegar até lá para aprender e descobrir qual é a substância. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber a mesma substância, o mesmo corpo de Cristo. E seremos um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai, nós seremos um com Ele. E teremos um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo inabalável. E o Senhor Jesus diz: assim como eu venci, e o meu Pai me convidou a sentar no seu trono, todo aquele que vencer, a minha igreja, a igreja vencedora, a igreja fiel, a igreja que permanece firme, a igreja que não abre mão do Evangelho, que não se escandaliza, que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Essa igreja vai se assentar no meu trono. É promessa de Deus. E nunca mais sairemos da presença de Jesus. Ele vai morar conosco. E a Bíblia diz que céus e terra se aproximarão. E serão quase que um. E Cristo habitará com o seu povo. E essa nova terra
não haverá mais sol, porque Jesus, a resplandecente estrela da manhã, vai brilhar, e a presença dele vai nos iluminar, vai nos aquecer, vai nos direcionar, vai nos mover, vai nos encher. E nós somos chamados para exército, mas toda hora, a todo instante, a todo momento, tropeçamos, nos embaraçamos nas coisas deste mundo. São dificuldades, são problemas, são enfermidades. Tudo vai se levantando para tirar essa vida que nós recebemos em Cristo. E parece que aquele Espírito Santo, que um dia nós abrimos nossos corações e dizemos: Jesus, vem fazer morada na minha vida. Jesus, vem encher minha vida. Jesus, eu entrego a Ti meu coração. Eu quero ser habitação Sua. E o Espírito Santo entra e a gente sente algo novo, algo diferente. A gente recebe uma força, a gente recebe uma luz, a gente recebe uma paz, a gente recebe uma direção. Mas pelo caminhar, pelo percorrer da caminhada, muitas das vezes as nossas forças se vão, nosso vigor desaparece, nossa esperança se perde e nossa fé desfalece. E muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos, nos encontramos como esses ossos secos, ou como aquele exército em que os ossos já se uniram, os tendões já cresceram, o corpo já foi feito, mas ainda não há vida. E muitas vezes parece que não há vida em nós. Parece que não há vida naquilo que a gente faz. Parece que a gente não vai conseguir. Parece que não vai ter energia. E a expectativa que parece que temos é que vamos dormir na esperança de que talvez seja melhor nem mais acordar. E quantas vezes nós pensamos isso? E o nosso último pensamento: estou cansado. Estou cansado desta vida. Estou cansado de carregar esse peso. Estou cansado de carregar esse fardo. Nada muda. Nada acontece. Não encontro mais forças. Não encontro mais condições. Eu tentei. Eu me esforcei. Eu fiz de tudo. Mas as águas estão paradas. Nada acontece, nada muda. E a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E a palavra do Senhor Jesus vem sobre a sua igreja e diz: profetiza, profetiza sobre essa situação, profetiza sobre essa enfermidade, profetiza sobre esse vício, profetiza sobre essa dor, profetiza sobre essa ansiedade, profetiza sobre essa dor incessante, profetiza sobre essa depressão, profetiza sobre essas correntes que tem te aprisionado, profetiza, assim diz o Senhor, profetiza sobre essa escassez que tu tem vivido, profetiza sobre esse desemprego, profetiza sobre a tua vida sentimental, profetiza sobre a tua vida conjugal, profetiza, abre os seus lábios. O Senhor nos pergunta hoje: pode esses ossos secos tornar a vida? O Senhor pode dizer, Ele te pergunta esta noite: essa situação que você tem vivida pode ser mudada, pode ser transformada. O Senhor te pergunta: pode mudar? Existe solução para a tua vida? Existe solução para o teu problema? Existe algo que possa acontecer e que venha mudar o seu viver, o seu pensamento, o seu caminhar? Então esta noite, profetiza em nome do Senhor, pelos Senhor dos Exércitos, profetiza. Profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre a semente que um dia você plantou no coração dos teus filhos, e essa semente é poderosa para um dia crescer e produzir frutos, e assim como aquele filho pródigo que um dia esteve perdido, ele vai voltar, vai se prostrar diante do Pai, e vai entregar novamente o coração, e vai voltar para onde nunca deveria ter saído. Mas profetiza. A Bíblia diz
que nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, caminhamos pela fé, e muitas das vezes nós nos encontramos sem acreditar. Nós não acreditamos que seja possível Deus mudar a nossa vida, Deus mudar a nossa situação, Deus mudar nosso estado, Deus mudar a nossa história, Deus mudar a nossa realidade. E eu quero dizer nesta noite, Deus não deixou de ser Deus, Ele ainda é um Deus poderoso, Ele é um Deus ainda gracioso, o amor dEle não mudou, o poder dEle não mudou, e Ele está aqui esta noite, e Ele nos diz e nos chama, e nos convida a profetizar em nome do Senhor, a profetizar em nome do Senhor. Não é você proclamar, não é você fazer um ato profético, não é você declarar algo para você mesmo, mas é você se encher do Espírito Santo, é você se encher de Deus e profetizar: Senhor, eu creio que Tu pode mudar essa história, Senhor, eu creio que Tu pode mudar isso que eu estou vivendo, Senhor, eu sei, ó Pai, isso que eu estou vivendo não é para sempre, isso não é para me matar, isso não é para me destruir, mas é para que Teu poder venha ser manifesto na minha vida, Senhor, eu creio, Senhor, mas eu também, Senhor, eu recebo, Senhor, e eu aceito que ainda que as coisas não mudem, Senhor, eu não abro mão de Ti, Senhor, eu não abro mão da Tua presença, eu não abro mão da Tua comunhão, Senhor, ainda que as coisas não aconteçam, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, todavia eu me alegrarei, todavia eu proclamarei o Teu nome, todavia, Senhor, anunciarei as nações as Tuas grandezas, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que uma palavra só Sua muda a minha história, Tu és um Deus que uma só palavra Sua muda tudo, transforma tudo, altera tudo, e eu deixo de ser eu, e passo a ser uma nova criatura. Mas profetiza no nome de Jesus. Você pode ouvir um som, você pode ouvir com seus ouvidos espirituais um som de ossos estalando, ossos se encontrando, ossos se unindo, tendões crescendo. Um dos desabafos mais frequentes que nós, pastores e líderes, recebemos são de pessoas que vêm até nós e dizem: pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor, a batalha está muito grande, pastor, é muita pancada, pastor, não estou aguentando, é um atrás do outro, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, parece que está dando tudo errado, Senhor. Nem quando eu era no mundo, Senhor, eu sofria tanto. Nem quando eu era no mundo, as coisas estavam tão erradas, Senhor. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo? Eu não entendo por que tanta diversidade, tanta coisa tem se levantado contra a minha vida. E hoje eu quero te dizer que quando você estava no mundo, você era aquele osso seco. E aquele que está morto não sente. O que está morto não sente. Ele não sente mais porque ele está morto no pecado. Mas no momento em que Deus começou a fazer crescer os tendões, as terminações nervosas, começou a doer. E eu quero te dizer esta noite, se está doendo, é porque o milagre já começou na tua vida, que Deus já começou a movimentar, que Deus já começou a operar, que Deus começou a mexer as coisas na tua vida, e é para doer mesmo, e dói sim, e dói muito, mas eu quero te dizer que não vai ser sempre assim, que existe mais, e essa dor, essa diversidade, é a primeira evidência do milagre. É a primeira evidência da transformação. E toda vez que alguém entrega a vida para Cristo, ou algum cristão que está fora do propósito de Deus, arruma a sua casa, arruma a sua vida e passa a viver o propósito chamado de Deus, as coisas começam a se complicar, as coisas começam a se levantar um gigante atrás do outro, começa a se levantar uma situação atrás da outra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando em nossas vidas. É o Espírito Santo que está tratando a nossa vida. Morto não se sente dor. Porque um dia nós estávamos mortos em nosso pecado. Mas Cristo nos trouxe a vida. Agora existe nervo. Agora existe dor. E dói. E às vezes parece que essa dor é insuportável. Parece que a gente não vai aguentar mais. Mas eu quero te dizer esta noite que existe um bálsamo em Gileade, que existe um refrigério dos céus, que existe um lugar de descanso, que existe um lugar de cura, existe um lugar de milagre.
E esse lugar é no Senhor. E esse lugar é no Senhor. Mas é necessário que você, mais uma vez, profetize. Muitos deram o primeiro passo. Muitos receberam o Evangelho. Muitos receberam a Cristo. Mas pararam no meio do caminho. Ainda estão como aqueles corpos. Sem o Espírito. Ainda não está vivo. Profetiza mais uma vez. Porque o Espírito que vem dos quatro cantos vai encher. Vai vivificar. E aquele exército que estava de pé, ainda estava estático e inerte. Não havia vida. E às vezes parece que nosso ministério, às vezes parece que nosso casamento, perdeu a vida. Há momentos que parece que não restou nada. Por fora, parece até que estamos bem. Parece que está tudo lindo. Mas lá dentro, lá no interior, dói. Lá no interior, vive-se um sofrimento, uma tristeza, uma amargura, um peso. E essa noite o Senhor diz, profetiza mais uma vez. Profetiza mais uma vez. Vamos nos colocar de pé. Profetiza mais uma vez. Existem águas mais profundas. Chega de viver na superfície do Evangelho, no raso da vida com Deus. Existe um lugar de descanso e refrigério. Este lugar se encontra em Deus. E hoje Ele nos chama para que nós venhamos descansar à sua sombra, a sombra do Altíssimo, porque Ele é refrigério. E lá nessa sombra nós chamamos Ele de pastor, porque Ele é o nosso pastor. E nada damos falta. E Ele nos conduz. Ele refrigera a nossa alma. Ele traz paz. Ele traz tranquilidade. Toda essa aceleração do teu coração, Ele arranca. Ele tira. Profetiza. Profetiza porque há um vento. Há um vento, esse vento ele vem dos quatro cantos. E esse vento é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer mudar a sua vida. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua caminhada. Ele quer mudar tudo na sua vida. Ele tem coisas lindas para você viver. Ele tem coisas novas para ser vivida. Ele tem coisas lindas para te mostrar. Ele quer te trazer de volta para o propósito. Ele quer te conduzir em seus braços. Deus quer vivificar a sua vida, trazer respostas para as suas dúvidas. Ele quer reparar as suas veredas. Deus, Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer realizado e te fazer pleno. Jesus, o leão da tribo de Judá, Ele venceu a morte e Ele nos conectou novamente com Deus. Ele é o caminho. Ele é a resposta. Ele é a solução. Ele é a vida. Ele é a porta. É Ele que nos chamou. É Ele que nos trouxe. É Ele que nos comprou. É Ele que nos fez povo. É Ele que fez essa maravilhosa obra em nossas vidas. É Ele. É por Ele. E para Ele existe um poder. Existe uma autoridade. E essa poder e essa autoridade está em Jesus. E nós clamamos essa noite, pelo nome de Jesus, nós clamamos, Jesus, vem mudar a nossa história, vem mudar as nossas vidas, vem mudar, Senhor, ó Pai, vem mudar tudo. Queremos viver tudo novo, Senhor Jesus. Feche seus olhos.